Bem e em paz. Nosso pequeno estudo de hoje é a respeito da continuidade ou não do ministério apostólico, ou melhor, existem apóstolos de Cristo ainda hoje? Eles existem? Segundo as Escrituras, é possível que haja apóstolos de Cristo hoje? Bom, esse nosso estudo, como todos os outros que fazemos, ele não tem por objetivo criticar, censurar ou combater a fé de alguém, ou quem quer que seja, ou nada disso. O nosso objetivo é nos aprimorarmos no aprofundamento dos ensinos bíblicos, na sã doutrina, o que de fato a Bíblia ensina. Uma vez que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Então, nosso objetivo é estudarmos apenas com profundidade para entendermos o que a Bíblia ensina. Então, hoje o tema é apóstolos de Cristo. Eles existem hoje? Bom, antes de mais nada, nós devemos entender o que significa apóstolo, né? Um apóstolo, ele é um mensageiro, um emissário, alguém que vem incumbido de uma missão única, intransferível e irrevogável. No caso dos apóstolos de Cristo, a missão era pregar e lançar os fundamentos doutrinários da igreja. Então, por exemplo, digamos que eu queira vender um carro e eu faço uma procuração para você. Eu coloco o seu nome como procurador apenas para vender meu carro, não outra coisa. Essa missão, ela é sua, ela é intransferível, você não pode delegar essa missão a outra pessoa. E você não pode também atuar de outras formas sobre os meus bens, somente vender o carro, que é a procuração que eu te dei. Então, neste caso, eu te envio como um apóstolo, como um emissário meu, um mensageiro para realizar esta missão. Essa missão ela é única e intransferível. Tá? No caso dos apóstolos de Cristo, a missão deles era pregar e lançar os fundamentos doutrinários da igreja. Então note que pregar é uma missão para toda a igreja, né? O Senhor Jesus depois, ele passou essa missão para toda a igreja, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas lançar doutrinas era uma missão específica dos apóstolos que Cristo chamou. Uma missão única e intransferível. Então é evidente que após serem lançadas essas doutrinas, não existe ninguém mais com esta missão. As doutrinas já foram lançadas, o fundamento já foi colocado, né? E agora nós construímos em cima deste fundamento. Tá bom? Então vamos ver. Jesus chamou, ensinou, capacitou e enviou os seus apóstolos para lançarem os fundamentos doutrinários de sua igreja. Então, após a conclusão do Novo Testamento, não existe mais a necessidade de apóstolos, uma vez que a doutrina, todo o conjunto completo de doutrinas já foi lançado pelos 12, né? Pelos 12 apóstolos que Cristo chamou. Então, segundo as Escrituras, as condições para ser um apóstolo de Cristo eram, vamos ver, receber a revelação diretamente de Cristo. Aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Então veja que esta revelação o Senhor deu para os apóstolos. Assim como o Senhor Deus deu a revelação para os profetas no Antigo Testamento,
Deus deu esta revelação para os apóstolos no Novo Testamento. Então Deus deu diretamente esta revelação para os apóstolos. E o que eles fizeram? Eles escreveram essa revelação para as gerações futuras. Então hoje nós não podemos lançar novas revelações. A revelação já foi dada. E quando nós pregamos ou anunciamos a revelação que já foi dada, nós não estamos nos tornando apóstolos. Nós estamos reafirmando, ensinando a revelação que já foi dada para os apóstolos no início da igreja, lá atrás. Então essa revelação, ela permanece imutável. Não pode haver acréscimo nem diminuição do que foi revelado. Aliás, de toda a Escritura, nós não podemos acrescentar nada e nem diminuir, nem retirar nada. Então essa revelação, ela foi dada aos apóstolos, diretamente por Cristo. Tá? Então esse argumento hoje, não, mas o próprio Cristo, ele me revela, o Espírito Santo me revela hoje para eu ensinar a igreja, isso não condiz com a Bíblia. A revelação foi dada para os apóstolos, que Cristo chamou pessoalmente. E esta revelação, ela é ensinada até hoje. A mesma revelação, não novas revelações. Nós sabemos que existem igrejas que creem e têm no seu corpo doutrinário a questão da sucessão apostólica, né? Como a Igreja Católica Romana, por exemplo. Na Igreja Romana, o Papa, ele é sucessor dos apóstolos. O Papa é vicarius. Essa palavra traduzida para o português, vicarius em latim, né? Essa palavra traduzida para o português é vigário. E vicarius significa substituto. Então, na doutrina católica romana, o Papa, ele é substituto do apóstolo Pedro. Então, ele tem autoridade apostólica, é por isso que ele lança novas doutrinas, ele toma decisões ali, até de acréscimos ou de tirar alguma coisa da Escritura, porque na doutrina que eles acreditam, que eles seguem, ele tem autoridade apostólica. Então toda igreja que tem essa sucessão apostólica está deferindo algum poder a esses apóstolos. No entanto, nós sabemos que a missão é única e intransferível. E os apóstolos de Cristo tinham a missão de lançar doutrinas. Portanto, não existem novos apóstolos hoje, né? Infelizmente, falamos por amor, falamos com amor, né? Para total compreensão. Essas igrejas que trabalham a questão da sucessão apostólica estão em equívoco, tá bom? Bom, então a revelação, as condições para ser um apóstolo de Cristo, era receber diretamente de Cristo a revelação. Segundo, sofrer pelo Evangelho era uma das condições, vamos dizer assim, ou um das missões apostólicas, né? Um dos atributos dos apóstolos era sofrer por Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 9. Olha só como o apóstolo Paulo coloca o seu ministério apostólico e dos outros apóstolos também. Apóstolos legítimos, chamados diretamente por Cristo. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, no plural, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então veja que Paulo ele coloca aqui uma diferenciação
entre os apóstolos e o cristão comum. E como os apóstolos, eles foram chamados para este sofrimento, porque através de toda essa dor foi fundamentada a igreja. Não vos escrevo essas coisas, verso 14, para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Esses preceptores, obviamente, são superiores, que vêm com a missão de instruir sobre algo. Então Paulo fala, mesmo que vocês tivessem, não tem, mas mesmo que vocês tivessem milhares, não teriam muitos pais, porque os pais somos nós. Nós somos os pais dessas doutrinas, né? Cristo nos conferiu a nós esta autoridade de passar para vocês essas doutrinas. E estas doutrinas que nós passamos, nós não fazemos isso porque obtemos lucro, prestígio, bem-estar. Ao contrário, nós fazemos em meio a lágrimas, sangue, dor, vergonha e sofrimento. Nem morada certa eles tinham, porque a missão deles era integral, era 24 horas por dia, tratando de lançar os fundamentos doutrinários, organizar as igrejas, determinar, nomear os cargos eclesiásticos e pregar o Evangelho, né? Então o fato de lançar as doutrinas já impede todos os outros de ser. Então nós vemos condições para ser apóstolo de fato de Cristo: receber a revelação diretamente de Cristo, sofrer pelo Evangelho, ser chamado por Cristo e ser obediente. Romanos capítulo 1, versos 4 e 5. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versos 4 e 5. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, recebendo esse apostolado diretamente de Cristo. Um outro detalhe: ter estado em contato com Jesus enquanto Jesus esteve em seu ministério terreno e ser testemunha de forma concreta, ou ocular, ou audível, ou tateável de sua ressurreição. Paulo entra nessa segunda condição, né? Ele foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo, porque Cristo literalmente apareceu para ele, de forma audível também, né? Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 21 e 22. Aqui é quando Judas se matou. Os apóstolos eles pensaram assim: vamos chamar mais um, porque o número é 12. Então nós devemos compor 12. O número que Cristo determinou são 12, apenas 12. Mas nós ficamos com 11, então vamos chamar mais um. E quem deve ser esse que nós vamos chamar? Olha as condições que eles apontam aqui para ser um apóstolo de fato. Verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então o apóstolo de Cristo, ele tinha que ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Ele tinha que ter visto, tocado, ouvido, testemunha ocular, testemunha auditível, testemunha tateável de Cristo. E não alguém que supostamente recebe uma mensagem e tal, né? Um sonho ou etc. E muito menos ser ordenado apóstolo por homens. Um outro detalhe aqui, vamos lá, vamos ver o de Paulo como é que foi, né? Paulo diz que foi como um abortivo, né? Atos capítulo 9, verso de 1 a 6.
Saulo ainda, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia ver, e guiando pela mão levaram para Damasco. Esses 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então mesmo que alguém venha e fale: não, mas eu também tive uma visão, nós vemos que essa visão aqui de poder de Cristo, ela é totalmente diferente de uma visão que alguém possa achar que supostamente tenha tido. E aqui nós vemos que não é somente essa visão, mas todo esse conjunto de atribuições que eram necessários para ser um apóstolo, como nós estamos vendo aqui, tá? E também era necessário que o apóstolo possuísse a credencial apostólica, que se manifestava em meio a sinais e prodígios, né? Vamos lá, a 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Aqui. Vamos ver aqui a partir do verso 11. Tenho me tornado insensato? A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Agora olha como Paulo defende o seu apostolado para os gentios. Olha como ele defende. Verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então veja, toda a persistência, o tempo todo, com sinais, prodígios e poderes miraculosos. Esses sinais e prodígios não era um fenômeno que acontecia só quando Paulo estava num culto, ou se tivesse TV naquela época ele sendo filmado. Não. Isso era na sua rotina diária, todos os dias, em alta escala. Ressuscitava mortos, levantava paralíticos, fazia os cegos enxergarem. Os apóstolos, eles foram capacitados por Deus com esses dons extraordinários. E Paulo, ele defende o seu apostolado falando desses dons extraordinários, mostrando que o cristão comum não tinha esses dons. Mas ele sim, por isso ele era apóstolo. Tá? Então as condições bíblicas para o apostolado, elas são suficientes para nos mostrar que não é possível haver novos apóstolos de Cristo após a conclusão do Novo Testamento. Portanto, Paulo foi o último. Há quem mencione Efésios 4 para defender o ministério apostólico, né? Efésios 4 a partir do verso 11. Efésios 4 a partir do verso 11. Que diz assim, olha só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quando ele fala que o próprio Cristo, o próprio Deus, concedeu alguns para profetas e apóstolos, ele não está dizendo que esses ministérios continuaram, ou que eles continuariam, que deveriam continuar. O que ele está dizendo é que o mesmo Deus que concede os dons ministeriais para evangelistas, pastores e mestres, é o mesmo Deus que concedeu o dom ministerial para os profetas do Antigo Testamento e para os 12 apóstolos. É o mesmo Deus que concede. Aqui em nenhum momento está dizendo que continuaria.
né? Mas sim que Deus concede todos os dons. Não existem novos apóstolos, mas a revelação que os apóstolos receberam, ela continua em vigor, tá certo? Então, nós podemos ainda, né, só para terminarmos, acrescentar a razão e a lógica. Os 12 apóstolos de Cristo são colunas da Nova Jerusalém, pois foram eles que doutrinaram a igreja. Não existe apóstolos de Cristo hoje. Por quê? Pela lógica e razão, mais nenhuma doutrina pode ser lançada além das que foram lançadas pelos 12. Matias e Barnabé, os apóstolos de Cristo, chamados por Cristo, estenderam a eles a destra do apostolado com missões que os apóstolos haviam determinado, mas não mais sendo chamados por Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e esse seu estudo. Deus te abençoe.